Muito bem, vamos agora para o nosso último painel do dia com o tema A Economia Lado a Lado com a Saúde. E como convidados desse painel apresento Maria Antonieta Alva Luperdi, ex-ministra de Economia, Finanças e diretora-geral do Orçamento Público do Peru, diretora global COVAX e líder de projeto da Acasos. Felipe Salto, economista, diretor executivo do IFI, Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Paulo Furquim, professor titular e coordenador do Centro de Regulação e Democracia do INSPER. Para moderar este painel, Edson Araújo, que é economista sênior do Banco Mundial, responsável pela área de saúde, nutrição e população. Antes de passar a palavra ao Edson, eu convido vocês a assistir à apresentação da Maria Antonieta Tonialva, que foi gravada com o Edson Araújo, pois ela encontra-se no Paquistão, onde agora são 2h da manhã. Então vamos ao vídeo. Okay, hi everyone. Now we are pleased to have a very special guest. Temos a honra de convidada muito especial, que é a ministra da Fazenda do Peru, e realmente ela vai compartilhar os conselhos dela, sendo lá a ministra da Fazenda, na área de saúde também e de economia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Como foi dito, eu fui ministra da Fazenda durante essa crise da Covid, e eu quero compartilhar com vocês aqui, primeiro, qual que seria o contexto no meu país, o que aconteceu nessas últimas décadas, que foi muito importante para as condições iniciais que o meu país passou durante essa crise de Covid, e também a nossa resposta a essa crise, e finalmente eu gostaria de refletir também algumas lições aprendidas. Então, eu vou começar com como eu considero o Peru nessas últimas décadas como uma estrela macroeconômica, mas é um pesadelo microeconômico, é assim que eu chamo, porque mesmo com o crescimento econômico e a estabilidade financeira, apesar disso, é um país que não conseguiu resolver aqueles problemas diários. Então, rapidamente, o Peru tem tido um crescimento econômico sustentado nessa última década por causa do nosso compromisso à estabilidade macroeconômica, e nós somos considerados como estrelas, e aqui temos alguns indicadores o GDP, o déficit ali, isso em termos de manejo econômico do país, e é claro que esse crescimento econômico nos permitiu ter um orçamento público maior. Vocês podem ver aqui esse orçamento para todas as áreas e para a saúde também. No ano passado, nós conseguimos implementar e aumentar também essas despesas na área de saúde, e isso foi uma prioridade muito importante para nós. Apesar disso, apesar desse crescimento econômico, apesar desse orçamento adicional, o sistema nessas décadas não conseguiu fornecer a saúde básica para os cidadãos, e vocês vão ver isso. Se um sistema saudável não consegue evitar mortes das mães no nascimento das crianças, é porque o sistema realmente não consegue oferecer aos constituintes os serviços básicos. Então, aqui vocês vão ver, nos anos 2000, nós fomos um dos piores países em termos de mortalidade materna e também da infância, né, das crianças. E nessa década foi assim, o maior crescimento econômico, e mesmo assim nós não conseguimos ter uma melhora importante nesses indicadores básicos. Uma coisa que também era um problema nos anos 2000 é que nós tínhamos alguns mercados desregulados que estavam causando muita frustração para os cidadãos, e uma dessas áreas era a medicina. Os remédios, não é? E aqui nós temos um estudo do Banco Central, e os medicamentos realmente estavam com um preço muito alto, e essa desregulamentação do mercado foi muito terrível nessa crise que eu mostrei. E apesar desses
desses problemas que nós tivemos no país, eu acho que tem duas coisas importantes que nós tivemos nesses anos. Em primeiro lugar, nós criamos muita sinergia e cooperação entre o Ministério de Saúde e o Ministério da Fazenda, e nós implementamos ali programas orçamentários, nós começamos ali com a malnutrição crônica e a saúde materna, e nós utilizamos intervenções baseadas em evidência, um grande foco nos resultados e no desempenho, e geramos todos os dados que eram necessários para monitorar o desempenho. Nós estávamos claros em relação às nossas responsabilidades e às estruturas, e realmente no sistema de saúde não tinha muita comunicação, e nós fortalecemos essa comunicação entre o sistema financeiro e de saúde. Isso aqui é um exemplo de como nós criamos intervenções críticas importantes baseadas em evidência. Então, por exemplo, nós queremos evitar ou diminuir bastante a malnutrição. Então, por exemplo, precisamos desses serviços básicos como vacinas e sessões de controle de tamanho e crescimento, e nós demos dinheiro e geramos esses programas para rastrear o progresso e incentivar também um bom desempenho nas regiões. E eu acho que essas reformas financeiras geraram um impacto grande no bem-estar dos cidadãos. E aqui nós temos a trajetória dessa resolução da malnutrição, da desnutrição. Nós criamos essa coisa fundamental, essa cooperação fundamental que foi muito importante para lidar com a crise do Covid. Uma outra coisa foi a descentralização do sistema. Mesmo que esse tópico seja muito controverso no meu país, falamos ali sobre não sei se funcionou ou não, nós vemos que em muitas regiões onde você pode ter capital, por exemplo, tomando decisões ali a partir da capital, isso não falar sobre todos os cidadãos no país como um todo. Então, temos ali, por exemplo, o caso da Huancavelica, é a região mais pobre do Peru, e nós precisávamos de descentralização, e nós fizemos isso com base nos programas, e assim conseguiu reduzir quase que 20% disso em 3 anos. Então, isso também foi uma outra fortaleza do sistema. Por causa dessa descentralização, tivemos regiões que conseguiram criar capacidade dentro das suas áreas. É claro que isso realmente criou uma força. E isso é num país que estava crescendo, que estava gerando mais recursos para poder colocar isso na área da saúde, e é uma estrutura que realmente ajudou os resultados da saúde, mas, em geral, é um sistema que, na verdade, não estava resolvendo as necessidades básicas dos cidadãos. Então, o que aconteceu quando começou a crise do Covid? Nós tivemos condições iniciais muito difíceis. Nós, formalmente, eu vou explicar por que eu digo formalmente, tivemos o nosso primeiro caso de Covid e tínhamos menos de 100 leitos de cuidados intensivos no Peru. Então, aqui era uma questão de onde estava todo esse desenvolvimento e crescimento econômico, o que acontece se nós não temos essa capacidade básica de lidar com essa crise. Nós realmente estávamos numa posição muito difícil. O nosso sistema de saúde estava num colapso quando o Covid começou. E outra coisa importante a se considerar é que aqueles que fazem as políticas, o pessoal que tem autoridade no país, nós precisávamos tomar decisões rápidas e difíceis sobre o vírus nesse momento. Então, no Peru, tivemos o primeiro caso no dia 6 de março, e esse é o resultado de uma reunião com a imprensa no final de março, e eles não recomendaram o uso das máscaras. Então, isso é um exemplo de como nós precisávamos tomar decisões com o vírus que realmente era desconhecido para nós. Depois de avaliar as condições do nosso sistema, quando o vírus começou em março,
nós estávamos acima de 3. Então, a nossa previsão de morte realmente era terrível. Então, nós decidimos priorizar seres humanos e, na perspectiva econômica, como ministro da Fazenda, nessa época, nosso plano econômico era conter a disseminação do vírus. Como é que nós fizemos isso? Em primeiro lugar, nós resolvemos ter um lockdown agressivo para permitir que o sistema de saúde se recuperasse. Tivemos um lockdown bem agressivo, vocês podem ver a comparação em relação a lockdowns diferentes, e realmente esse lockdown agressivo teve um grande impacto economicamente falando. E também tivemos ali um bom resultado, nós tivemos colapso ali na produção de eletricidade, de concreto, então sabemos que esse lockdown foi muito agressivo para a economia, mas foi a nossa decisão para proteger as vidas e não uma decisão também de permitir ali a recuperação do sistema de saúde, dar um tempo para responder ao vírus. E por causa dessa reputação econômica na América Latina, nós conseguimos, porque naqueles anos de manejo fiscal do país, nós conseguimos achar um grande plano econômico, um dos maiores planos econômicos na história do Peru, e era um dos maiores planos econômicos na América Latina. O nosso pensamento era assim: nós vamos fazer um lockdown muito agressivo, porque queremos conter o vírus, mas precisamos ter um pacote muito poderoso para proteger a nossa economia. Então, nós geramos esse plano, ele foi atualizado e vai ser menos de 20% do PIB, e nós geramos 2 fases. A primeira foi o estágio de contenção e depois o estágio de reativação para nós. E o meu objetivo como ministro da Fazenda era entrar o mais rápido possível para esse estágio da reativação. Mas essa é uma decisão que precisava ser tomada com o ministro da Saúde. Então, nós coordenamos muito nesse processo. Na primeira coisa, a nossa ideia foi dar todo o financiamento que era necessário para o ministro da Saúde, mas nós também percebemos que simplesmente dar dinheiro não era suficiente. O ministro da Fazenda também precisava fazer o processo de recrutamento do sistema orçamentário. Então, nós resolvemos criar uma equipe exclusivamente para dar suporte ao ministro da Saúde na implementação desses recursos que nós estávamos dando. E um bom exemplo é que nós decidimos fazer ali algo completamente dedicado aos leitos de UTI. Então, nós mandamos uma equipe de 7 pessoas durante 2 semanas para ajudar o ministro da Saúde, para ajudar a implementar esses hospitais. Então, para mim, como eu disse, o meu plano era fazer a contenção do vírus. Então, eu precisava não apenas dar dinheiro para o ministro da Saúde, mas também eu precisava criar capacidade para poder conter esse vírus. Durante o processo, durante o Covid-19, tivemos grandes problemas por causa desse mercado desregulado. Então, nós temos ali a inflamação do preço, que nós vimos no Peru, nós também tivemos grandes problemas com o balão de oxigênio, o custo disso, que era muito alto, e realmente gerou muita frustração, porque você também podia ver nesse momento o setor privado, algumas empresas que realmente estavam aproveitando do sofrimento das pessoas. Isso foi muito frustrante para os cidadãos e também para a parte política. E os jornalistas também falavam sobre uma outra pandemia. Além do Covid-19, nós tínhamos também uma grande instabilidade política, como vocês sabem, o antigo presidente Vizcarra, ele saiu em outubro de 2019, então no meio da crise nós tínhamos um Congresso novo e as relações eram muito complicadas, e isso também nos faz pensar, em tempos de crise, nós queremos que os nossos países sejam unidos, e aqui era o oposto. E aqui um exemplo: eu estava ali, ministro
de educação, e eu também, nós fomos interrompidos, e o Congresso começou a falar mal do presidente, e ele foi retirado em novembro. Então, isso foi muito complicado, eu precisei investir muito tempo, em vez de lidar com a crise, a crise econômica, eu queria realmente controlar a economia, eu precisei realmente lidar com todo esse conflito que nós tínhamos no país. Então, quais são as lições que eu aprendi? Foi uma experiência profissional muito difícil que eu tive. Em primeiro lugar, é que as fraquezas estruturais se multiplicam quando você está numa pandemia. Sempre, nos anos 2000, no Peru, nós tivemos um crescimento econômico incrível, e nós vimos que esse crescimento econômico não estava melhorando as outras áreas. Nós tínhamos consciência disso, mas nós não fomos muito agressivos em relação às nossas decisões para melhorar em massa a qualidade da educação, da saúde, e essa desigualdade dentro do país realmente estava presente quando chegou a Covid-19. E vocês podem ver o primeiro estudo nacional sobre a prevalência do Covid-19, vocês podem ver como esse vírus realmente chegou aos níveis altos e baixos socioeconômicos, né? Essas desigualdades que nós tínhamos no país, sempre durante uma crise, isso é sempre multiplicado, esses pontos fracos. A segunda lição é que nós realmente precisamos que o nosso sistema seja obcecado com o uso de dados. E o que chegou à atenção depois dessa grande crise é que nessa cultura de realmente sermos obcecados com o uso de dados, provavelmente nós teríamos percebido que Covid não estava ali quando foi declarado oficialmente, no 6 de março. O Covid já estava ali antes disso. E vocês podem ver, no meio de fevereiro, nós já estávamos vendo um aumento ali na quantidade de exames e coisas que aconteciam em casa. Então, isso também, os óbitos que aconteceram, né, em casa e nos estabelecimentos de saúde. Então, por isso que é importante utilizarmos os dados e percebermos que o lockdown em março, que foi bastante agressivo, ele foi tardio, porque a população já estava ali, o Covid já estava conosco desde fevereiro. A terceira lição é que crises são grandes oportunidades de mudança. E aqui, essa primeira tabela que vocês vão ver, seria a disponibilidade de leitos. Como eu disse, nós tínhamos poucos leitos na UTI em março, e nós decidimos dar muito dinheiro para criar esses centros de capacidade. E agora nós temos quase que 2 mil leitos, e naqueles meses nós construímos leitos de UTI, mais do que nós fizemos nas últimas 2 décadas. E nós fizemos isso e realmente eles estavam pressionando bastante e era a coisa certa a fazer. E uma outra coisa é que nós conseguimos implementar algumas medidas agressivas para gerar um pouquinho de regulamentação no mercado médico. Nós criamos ali uma obrigatoriedade das farmácias colocarem os preços, geramos também facilidades para a importação de medicamentos e também permitimos que os laboratórios dessem diretamente os remédios para os cidadãos, e sem uma crise seria impossível implementar esse tipo de coisa. E a quarta lição aprendida é em termos de contrafatuais. Nós implementamos esse lockdown grande e muito agressivo, e nós percebemos, estamos muito conscientes do impacto disso na economia. E é por isso que nós geramos esse plano econômico gigante, com fundos. E esse lockdown foi muito criticado, e vocês podem ver aqui a redução do PIB para esses meses, que foi muito grande. E depois nós vimos que, por causa desse lockdown agressivo, aqui à direita, vocês conseguem ver as regiões do Peru, e vocês podem ver como nós evitamos esse vírus no país todo ao mesmo tempo. Então, o lockdown realmente
ajudou muito para evitar isso, porque eu acho que o sistema de saúde teria entrado em colapso. Então, nós pensamos sobre esses fatos contra. Então, em vez de ter essas duas ondas que vocês viram aqui, em maio e junho, em vez dessas duas ondas, nós teríamos tido um tsunami de óbitos no país. E, finalmente, eu acho que durante uma crise é importante sempre reagir de maneira exagerada. E no começo, quando nós estávamos definindo esse plano econômico, em termos do PIB, nós nunca fizemos algo assim. Então, no começo, nós pensamos assim, de repente está meio exagerado, mas eu acho que uma boa coisa é realmente reagir exageradamente, porque as coisas parecem exageradas, exacerbadas, mas tudo parece insuficiente para o país depois. Então, essas são as lições que eu aprendi do Covid-19. Acho que temos tempo para perguntas ou algum comentário. Olá, muito obrigada, Antônia, por essa apresentação muito interessante, como eu disse. E é interessante ter a perspectiva de alguém que está ali na contra-economia e, ao mesmo tempo, tinha uma crise de saúde. Então, é uma oportunidade única de ouvir alguém que está ali dirigindo as coisas durante a pandemia e realmente eu entendo que está tarde para vocês, então eu queria que você falasse os seus comentários finais e gostaria de agradecer. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que no Covid-19 esse ano foi muito difícil para mim, mas eu acho que eu aprendi muito e eu tenho certeza que esse fórum vai ser um lugar para compartilhar experiências. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos ao último painel do dia. Edson, passo a palavra a você, por favor. Obrigado. Boa noite ao Paulo, ao Felipe e a todos que estão acompanhando online esse evento. Em primeiro lugar, eu queria novamente parabenizar os organizadores, Marlene, a Fernanda, mas toda a equipe do Instituto. Como eu falei um pouco mais cedo hoje, é o terceiro ano que eu participo desse evento. Acho que é um evento já consolidado no calendário das discussões da saúde. E eu falei um pouco mais cedo, vou reforçar, parabenizar principalmente pela diversidade de tópicos e de palestrantes. Acho que o nome do evento já fala Global Forum de Fronteiras. Eu acho que todos os debates, as pessoas envolvidas, demonstram como o evento conseguiu chegar nas fronteiras e com diversidade, né? Traz uma perspectiva nova de debater a saúde sem dogmas e sem paradigmas que não possam ser mudados. Então, agradecer ao Felipe e ao Paulo de novo. Eu entendo que a gente tem um vídeo com a Tônia, que depois da apresentação dela, a gente teve um bate-bola de algumas perguntas e respostas. Como já foi falado, infelizmente ela não pôde estar aqui, porque ela está no Paquistão. Então, acho que a gente vai passar o vídeo agora e depois a gente volta para o Paulo e para o Felipe. Obrigado. It's a good moment to hear a bit more from you, from a few topics that you highlighted in the presentation. Então, é um bom momento para destacar algumas coisas que você falou na sua apresentação. Eu gostaria de começar pedindo para você falar um pouquinho mais sobre essa pressão de passar do estágio de contenção para de reativação. São muitos desafios ali de equilibrar, não é? E a partir da apresentação no Peru, nesse tempo em que você foi a ministra, você colocou muito esforço na parte de salvar vidas. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse aspecto na sua experiência. Obrigada. Obrigada. Sim, eu acho que é claro que na liderança do antigo presidente, a prioridade para ele foi salvar vidas. E eu acho que a minha primeira lição durante essa crise é ver que os problemas são multiplicados quando você está em crise. Então, nós queríamos salvar vidas, nós pensamos em fazer esse lockdown e vamos gerar muitos instrumentos para proteger as famílias e empresas. Então, geramos um programa Proativa e
foi uma garantia, um programa ali de longo prazo, mas nós geramos também caixa e chegamos a quase 70% ali das residências, mas mesmo querendo proteger as famílias, nós percebemos que, por exemplo, a inclusão financeira no Peru, só 4 de 10 adultos têm uma conta bancária. Então, mesmo tendo toda essa vontade política de dar esses caixa para as pessoas e rapidamente, nós tínhamos esse problema, as pessoas não tinham uma conta bancária e o Banco Elevación, o nosso Banco Nacional, não tinha caixas eletrônicos e precisávamos de mais caixas eletrônicos do nosso banco, então tínhamos muitos problemas. E todos os instrumentos que nós geramos, as grandes barreiras foram esses problemas estruturais. Em termos de abrir a economia, porque nós geramos, nós percebemos que, pessoalmente, como ministro da Fazenda, tinha setores que eram muito importantes para o Peru, por exemplo, de mineração, e às vezes eu penso se eu deveria ter insistido muito mais em não fechar esse setor, mas ao mesmo tempo nós tínhamos muitos problemas na empresa de mineração, muitos casos de Covid, alguns óbitos. Então, nessa situação difícil, onde você tem os erros das suas decisões, que acabam resultando em óbitos, em morte das pessoas, ficou claro que eu precisava realmente seguir as instruções do ministro da Saúde. E para abrir a economia, essas decisões, nós fizemos um mecanismo com a área acadêmica, com os setores privados e com o governo também. Então, nós tivemos um consenso bastante democrático sobre a reativação da economia. Tinha muita pressão de alguns setores, setor privado, porque não dava para entender que uma empresa não pode viver durante 8 a 9 meses sem ter nenhuma renda. Mas eu acho que, no final, é uma coisa muito importante que precisamos considerar na base do Peru. Nível de informalidade muito grande. 70% dos trabalhadores são informais. Então, você regula, você abre, você fecha a economia, você gera regulamentação, protocolos sanitários, mas, no final das contas, sempre tem um setor informal que existe. E essa informalidade também foi um grande problema. Obrigada, Antônia. E você também mencionou isso antes, sobre as políticas de abrir a economia de novo. Você falou algumas vezes sobre os desafios estruturais e o sistema de saúde, em termos de estar preparado antes da pandemia, como que vocês responderam. Eu queria perguntar, em termos da perspectiva financeira, qual que seria, ou quais que seriam os desafios principais de saúde no Peru? Você falou sobre o mercado desregulado de medicamentos, você falou também sobre o uso disso. Será que você poderia elaborar um pouquinho mais sobre isso? O que deixou mais difícil para vocês conseguirem responder a essa crise de saúde? Sim, eu acho que no Peru nós temos um grande problema com recursos humanos. Quando você olha para o orçamento público na área de saúde, uma parte significativa e eu acho que nós não geramos um sistema onde nós temos um sistema meritocrático. Então, é um pagamento de acordo com o desempenho e realmente incentivando o desempenho. Isso é um problema, porque o dinheiro, por exemplo, antes de ser ministro da o dinheiro
você tem um orçamento que aumenta, mas eu não sei por quê, também em várias áreas, não só na saúde, o cidadão não é o centro da nossa intervenção. Ninguém pensa nos cidadãos. Eu acho que isso é muito forte, né, o que eu vou dizer agora, mas eu acho que a minha impressão é que o setor de saúde tem muita microcorrupção, de você manda o medicamento não está, está disponível e o cidadão precisa pagar por isso. Nós temos casos onde temos ali um incentivo perverso que tem a ver com o setor privado, então os médicos vão ali para suas clínicas privadas e os cidadãos vão precisar ir lá porque eles não querem trabalhar no setor público. Realmente, em muitos serviços no meu país, não tem essa ideia de um interesse público. Então, no meu país, se você tem dinheiro, você vai para uma clínica privada muito cara, uma clínica ou um hospital privado muito caro, e as pessoas que não conseguem, que não têm esse tipo de dinheiro, não têm voz. Então, é uma grande distorção em relação ao serviço público e os partidos políticos, e realmente colocando isso na agenda, que realmente é um grande problema com isso no meu país. Obrigado, Antônia. Então, duas coisas que você mencionou. Uma é a agenda ali de eficiência, estamos trabalhando nisso em muitos países, no Brasil também, como que esse sistema funciona e também a governança, que tem a ver com os trabalhadores de saúde, o incentivo, como você paga, você tem um incentivo positivo ou negativo, e tudo isso entra na agenda de eficiência, essa igualdade da saúde. E em termos de inequidade, você precisa de uma pandemia para ver os resultados, né? Você tem ali você acaba tendo mais mortalidade, e aí você tem ali os trabalhos ativos, mas está ficando tarde para você, eu sei, mas você falou na apresentação em relação às lições aprendidas e, de repente, você tem lições aprendidas em como a economia respondeu a essa crise. E você deve ter também alguma coisa no setor de saúde. Então, com a sua experiência, eu queria perguntar para você o que você vê como as principais lições para o sistema de saúde. Como é que o sistema de saúde deve, o que ele deve fazer para não ter esse tipo de crise? Sim, eu acho que eu não sei exatamente a motivação dessa decisão no Peru, mas durante a fase inicial da crise, o nível primário, a atenção primária foi fechada. E eu acho que isso foi um grande erro. Eu acho que, provavelmente, uma imunização regular, os programas, né, de anemia, por exemplo, em termos de bem-estar, isso realmente foi por causa do Covid, mas essa decisão de fechar a atenção primária, eu acho que a atenção primária, o nível comunitário, é a primeira interação do cidadão com o sistema de saúde. E os políticos adoram grandes hospitais, não é? Inaugurar os hospitais, porque você pode ver, não é? Os hospitais. Eu lembro que no Peru, quando eu apresentei essa estrutura para redução ali de desnutrição, isso foi muito importante, mas era um programa que não era muito sexy, né, politicamente falando, não é? Mandar alguém ali para medir, não é? Eu acho que nós precisamos ser mais obcecados sobre a comunidade e a atenção primária, porque esse é o ponto de toque dos cidadãos com o sistema de saúde. Então, nós
precisamos realmente ser obcecados para melhorar isso. Obrigado novamente. Obrigado pelo convite. Bem, Paulo e Felipe, acho que a gente tem um bom começo para a nossa conversa aqui. Acho que o tema que propõe, né, economia e saúde, acho que a saúde nunca teve tanto no centro da discussão do debate econômico. Você viu uma ex-ministra das Finanças falando que a melhor política econômica é conter o vírus. Aqui no Brasil também já ouviu o mesmo. E tem uma coisa interessante que antes a gente pensava em saúde como condições para o desenvolvimento econômico, né? Hoje a gente também fala em saúde como essencial para criar as condições para a atividade econômica acontecer, né? Então, assim, não tem assim, um tópico mais contemporâneo do momento, e a discussão com a Tony, acho que foi uma grande abertura sobre isso. Eu vou começar com o Felipe. Felipe, acho que um dos desafios que a gente tem para os próximos anos no Brasil na saúde é o financiamento da saúde, seja público-privado, mas mais específico público. Ele sabe que houve um aumento de gastos para a resposta à pandemia, houve um crescimento de leitos, de alguns serviços que antes não existiam e que agora tem esse debate como é que a gente vai manter ele. Tem um segundo fator, que é que as pessoas que não tiveram de acesso a serviços, né? Seja serviços de prevenção, exames regulares. A gente tem uma fila de cirurgias eletivas que não foram realizadas nesse período, o que significa que vai ter uma pressão orçamentária, né, nos próximos anos. E aí, ligo isso à complexidade, né, das regras fiscais brasileiras. Então, assim, do seu ponto de vista, né, o que você acha que vai ser mais difícil, de um lado, essa pressão que a pandemia vai deixar, e de outro, as regras fiscais que temos, que são complexas e que algumas vezes limita a previsibilidade nas contas públicas? Felipe, para você. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os organizadores, em nome da Fernanda Carvalho, que me dirigiu o convite. Cumprimentar também o professor Paulo Furquim, de quem eu fui aluno na Fundação Getúlio Vargas, e também o Edson Araújo. Prazer estar aqui com vocês. Olha, a sua pergunta é instigante porque nós estamos vivendo hoje um dos quadros mais difíceis na área de contas públicas, de política fiscal, da história recente do país. É verdade que a nossa dívida em relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB, vem diminuindo desde dezembro do ano passado, mas há um componente importantíssimo nessa matéria, que é a inflação elevada, que tem auxiliado a aumentar o denominador desse indicador fundamental de avaliação da solvência, do tamanho do Estado, do peso das contas públicas na economia, e a inflação ajuda a elevar o PIB nominal e derruba a dívida PIB. Mas essa dívida de 82,7% do PIB ainda é cerca de 33 pontos percentuais do PIB superior à média dos países comparáveis. É importante ter esse dado como pano de fundo para discutir qualquer setor, sobretudo o setor da saúde, que será um dos setores onde a demanda, como você bem colocou, tende a aumentar muito nos próximos anos. Nós estamos preparando um estudo na Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, justamente para tentar mostrar como o envelhecimento da população, antes de o Brasil ter se tornado um país rico, nós temos uma renda per capita que é 1/4 da média de renda per capita dos países desenvolvidos, vai afetar a questão orçamentária. Então, esse aumento de demanda na saúde, ele é dado pela projeção de população idosa. As pessoas estão tendo menos filhos, a população em idade de trabalhar vai crescer cada vez menos e a população idosa vai aumentar. Nós temos que nos preparar para planejar o Estado para atender a esse crescimento, que é uma tendência dada para a próxima década, por exemplo, de aumento de gastos em saúde. O Sistema Único de Saúde integral e universal é garantido pela Constituição, chamada Constituição Cidadã, de 1988, avançou muito. Nós tivemos, sim, queda nos índices de mortalidade, tivemos um aprimoramento do SUS, os governos que foram se sucedendo a partir do governo Sarney conseguiram, de certa forma, tirar do papel esse sistema integral, único e universal. Agora, o custo dele é muito alto. Nós temos um orçamento para a saúde
que no pré-pandemia, se a gente pegar 2019 a preços de agosto de 2021, foi de 139,8 bilhões de reais no caso da União. Na pandemia, esses gastos subiram para quase 175 bilhões, sempre a preços de agosto de 2021. E neste ano, até os dados mais recentes disponibilizados pelo Sistema de Orçamento, que é o CIAF, né, aqui no Brasil, a gente vê que a dinâmica, se a gente projetar linearmente até o final do ano, deve representar algo um pouco abaixo do que foi ano passado, algo em torno de 165 bilhões de reais. Como nós temos um PIB em torno de 8 trilhões e 400 bilhões, nós estamos falando aí de uma conta que varia de 1,5% a 2% do PIB. Então, o Brasil não gasta pouco com saúde, mas nós precisamos avançar nas avaliações de políticas públicas. Na matéria de orçamento, há duas inovações importantes que a gente pode discutir mais depois, que são as chamadas Spending Reviews, ou revisões periódicas do gasto público, e o Medium Term Expenditure Framework, que a gente pode traduzir como plano fiscal de médio prazo. O Brasil está atrasado nisso. Nós não temos feito avaliação de política a contento e também não temos planejado. O orçamento entrou num piloto automático. Veja a discussão do orçamento para o ano que vem, em que você tem 93% de despesas obrigatórias que crescem por uma indexação dada pela inflação ou algo acima da inflação, gastos de pessoal, gastos sociais, gastos previdenciários, a Lei Orgânica de Assistência Social, e apenas 7 pontos percentuais do orçamento que ficam, na verdade, entre aspas, na mão dos gestores, né? Mas nesses 7%, que são as tais despesas discricionárias, tem uma parte do custeio da saúde, da educação, os investimentos, que estão no menor nível da série histórica, e ainda o custeio da máquina pública em geral. Então, é meio evidente que nós estamos caminhando para um quadro não sustentável. Na presença do teto de gastos, que foi uma inovação fundamental, dado que a despesa pública vinha crescendo de maneira desordenada, apenas para dar um dado geral, de 2004 a 2011, as despesas do governo federal cresciam a 8% ao ano acima da inflação. As receitas também cresciam, porque houve ali um ganho de competitividade do setor de serviços vis-à-vis o setor industrial, em razão da apreciação cambial gerada por um superciclo de commodities. Agora, o ciclo de commodities provavelmente durará menos. Nós já estamos vendo o que está acontecendo com o minério de ferro. Então, o Brasil está crescendo pouco. Crescendo pouco, você não arrecada. Arrecadando pouco, o resultado primário continua no vermelho por muito tempo. Então, eu queria, nessa primeira resposta, dar esse quadro geral e algumas indicações. Perfeito, Felipe. Acho que você falou algumas coisas que, de novo, leva a parabenizar o evento pela diversidade. Porque quando você vai em um debate sobre saúde no Brasil, a primeira coisa que se fala, Felipe, é que gasta-se pouco com saúde, né? E esse argumento é que a gente, quando compara com outros países que têm sistemas semelhantes, o gasto é relativamente baixo. A gente tem discutido muito nos últimos anos que realmente gasta relativamente pouco quando comparado com outros países, mas também gasta muito mal, né? E aí tem uma coisa que você falou que é importante que eu passar para o Paulo, que é essa discussão sobre avaliação de políticas, né? Você falou, o orçamento vai no piloto automático, e na saúde a dificuldade de mudar não é só orçamentária, mas também um pouco ideológica, né? Porque a saúde, a reforma do SUS é uma reforma impressionante sobre todos os aspectos, né? Você falou do país do Brasil, os países brasileiros, em muitos casos, não conseguiram fazer reformas semelhantes, até países envolvidos, né? Você viu o caso dos Estados Unidos aí, se batendo em ter um sistema de saúde que garanta atendimento a toda a população. Então, assim, Paulo, de um lado, a gente gasta pouco, mas gasta mal, e de um outro, a gente, como o Felipe falou, a gente não faz muita avaliação de políticas. Como é que você vê esse cenário? O que a gente pode fazer diferente na saúde? O que a gente vai enfrentar nos próximos anos? Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde, Edson. É um prazer estar aqui no evento, no Global Forum. Eu aproveito aqui para cumprimentar a Fernanda, né, pelo convite muito simpático que me fez, do Instituto Lado a Lado, e também cumprimentar aqui
o Felipe, que foi, como ele próprio me denunciou, né, foi meu aluno ali na FGV, o que mostra que eu já estou bem sênior, vou usar essa palavra mais simpática aqui, né? Mas desde aquela época o Felipe já demonstrava uma maturidade muito grande. Fico muito feliz de ver ele fazendo esse trabalho excelente à frente do Instituto Fiscal Independente. E ele tocou de fato em alguns pontos muito importantes, e que estão relacionados aí certamente com o seu ponto, Edson, né, sobre essa necessidade de avaliação de políticas públicas. Eu diria que esse não é um problema só da saúde, eu acho que esse é um problema generalizado. Nós temos muitos ganhos a fazer com o avanço da qualidade do gasto. Talvez na saúde nós temos mais oportunidades de se fazer isso, né? Para não ficar nessa resposta muito direta e relativamente superficial, vou voltar um pouco e comentar algumas das coisas que o Felipe trouxe que são muito importantes, né? Antes da pandemia, nós já tínhamos um problema muito claro ali, a grande questão da saúde, antes da pandemia já, que era essa dificuldade de conciliar uma demanda crescente pelos serviços de saúde, e o Felipe levantou um dos motivos para isso, que é a mudança da estrutura etária, com custos crescentes dos serviços de saúde. Então, uma procura muito maior e uma dificuldade também crescente da oferta prover esses serviços. Eu acrescentaria, além desse problema da estrutura etária, também o problema da transição epidemiológica, que faz com que as doenças de hoje sejam diferentes das doenças de 50 anos atrás. Em geral, são doenças crônicas que requerem mais cuidados de saúde por mais tempo, e isso também onera mais o sistema de saúde, faz essa demanda crescer. Mas do lado de custos, nós temos, além de problemas solúveis, e que é o ponto final que eu devo chegar, que é a parte de desperdício e a parte que a melhoria da política pública pode endereçar, tem problemas que são intrínsecos e muito particulares do setor de saúde. Por exemplo, a inovação tecnológica é algo que, em geral, no setor está associado a uma redução de custos, muitas vezes aumento de qualidade e redução de custos, né? A saúde, normalmente a inovação tecnológica, ela vem bem, ela é muito bem-vinda, obviamente, mas ela vem com uma melhoria da qualidade que implica novos procedimentos, novos exames, frequentemente não a eliminação de exames anteriores e muitas vezes associados também a maiores custos, novos medicamentos. Então isso gera uma pressão de aumento de custos para a prestação do serviço de saúde que torna essa equação mais difícil. E por isso foi muito oportuno muito oportuno ter nesse debate alguém que olha o lado do gasto, né, público na sua integralidade, como é o caso do Felipe. Por quê? Numa discussão exclusivamente da área de saúde, a solução fácil para esse dilema é o subfinanciamento da saúde. Acho que foi um termo já muito dito, né? Então, a solução é relativamente simples, é só crescer a participação da saúde no orçamento. Nós já estamos em 10%, eu diria que esse é um número não muito elevado, acho que é um número consistente com outros países, né? Tem vários países que gastam aproximadamente 10% do PIB, né? Em geral, países com renda mais alta que a brasileira, é verdade, né? Gastam 10% do PIB. O problema é a qualidade desse gasto. A gente pode fazer muito mais com a qualidade desse gasto, sobretudo num país que está com as condições fiscais muito constrangidas e que essa solução mais fácil de simplesmente aumentar o orçamento é algo que deve ser visto com muita parcimônia. Não descartaria isso como uma solução, desde que seja claro que o benefício do acréscimo de mais reais na área de saúde
seja maior do que o prejuízo que se tenha do decréscimo em outras áreas do gasto público, de forma a gente manter um equilíbrio fiscal. E acho sim que, se compararmos com educação, que é outra área absolutamente fundamental, absolutamente essencial, nossa projeção para o futuro é de uma pressão menor de gastos em educação se comparado com a saúde, né? Então, os elementos como inovação tecnológica têm efeitos diferentes em cada um desses setores, portanto, deve gerar uma dinâmica diferente também no futuro. Então, de fato, esse é o grande problema. Existem alguns outros que eu vou levantar aqui muito brevemente nessa primeira intervenção e, eventualmente, a gente pode voltar, mas o sistema ele tem uma série de dificuldades de coordenação entre áreas. Nós temos um sistema misto. Esse gasto de 10%, é bom se dizer, do PIB, ele... menos da metade é gasto público, mais da metade é o gasto em saúde privada, não só a saúde suplementar, mas também o chamado gasto direto, que dá aproximadamente 50% desse gasto total, né? Então, o sistema privado ele é muito relevante, ele dá conta ali de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de brasileiros, mas mais da metade do gasto total, né? 25% das pessoas, mas mais da metade do gasto total. E a coordenação entre esses dois sistemas, e eu diria até a coordenação dentro do sistema privado, são coisas ainda que são uma grande fonte de desperdício. Então, tem um bom potencial de ganho em melhorar essa coordenação. E também tem uma questão que é difícil de administrar ainda nesse momento, que é o fenômeno da judicialização da saúde, que muitas vezes transforma uma política que até é bastante sofisticada, ela teve uma evolução muito positiva, que é a política da saúde pública. Então, a política de saúde pública nos últimos anos, inclusive o problema de incorporação de tecnologia evoluiu muito. Assim, a Conitec, 10 anos atrás, a discussão de incorporação não se considerava com a mesma qualidade que hoje uma análise de custo-eficácia. Hoje tem uma análise de custo-eficácia mais aprimorada para isso. Mas muitas vezes ela não resulta na política porque as centenas de milhares de pedidos individuais por um determinado medicamento que não está no SUS, né, não está dentro da política, por meio do judiciário, 90% dessas demandas resultam na obrigação de fornecer esse medicamento, que, mais uma vez, foi considerado pela Conitec, que não era apropriado numa análise de custo-eficácia, porque era caro demais ou a sua eficácia não compensava esse aumento de custo, mas o poder público tem que fornecer de qualquer jeito, e isso acaba subvertendo uma política pública que tinha, sim, alguns... que mostrava, sim, uma evolução para dar uma resposta para esse problema. Então, a gente tem aqui um quadro grande que torna esse processo mais complicado. É claro que, na pandemia, isso acrescentou outros desafios. Eu acho que o Edson trouxe muito bem algo que devemos esperar. Esperamos que seja um problema de médio prazo e não de longo prazo, que é essa espécie desse tsunami que a gente deve observar à frente pela postergação de diagnósticos por cerca de 1 ano e meio e de se postergar cirurgias eletivas ou intervenções eletivas, mas cujo timing é muito relevante para saber o ônus total, né, dessa intervenção. E isso deve chegar, e eu acho que a gente tem que estar preparado para esse ano que vem ser um ano muito desafiante, tanto para o poder público quanto para planos de saúde. Obrigado, Paulo. Perfeito. Acho que, só para ilustrar, que acho que o Felipe, que a continuação, o gasto público é 4,8%, aí tem aquela parte ali do gasto do renúncia fiscal, que chega a 0,5%, então a gente fica mais ou menos 5,1%, aí quando você compara com os países da OCDE, que gasta 8%, 9% público, né? Aí a discussão do subfinanciamento, como você mencionou, Paulo, que é a discussão provavelmente mais constante nos últimos 30 anos de consolidação do sistema de saúde, né? E aí acho que uma das coisas que tem discutido no fórum, e parabenizar de novo por isso, é o que é que pode ser feito diferente, né? Teve um sucesso, uma reforma, mas não pode ser imutável, né? E aí, voltando para o Felipe,
O Paulo mencionou uma coisa importante aqui sobre saúde e educação. Você já tinha mencionado, né? A expectativa é que com o investimento populacional, a tecnologia que não substitui força de trabalho na saúde, enfim, mas principalmente investimento populacional vai ter um peso muito grande no financiamento da saúde, né? Público e privado, mas no público, sem dúvida, e essas pressões vão ser cada vez maiores. Aí, por outro lado, tem a educação, que a pressão é menor, como o Paulo falou, seja a preocupação de tecnologia, seja também pela transição demográfica. A gente tem ouvido, Felipe, nos últimos anos, esse debate sobre a desvinculação orçamentária. Você falou de orçamento engessado, no piloto automático, mas há alguns anos a gente tem ouvido falar, vamos desvincular. A última vez que eu acompanhei, tinha uma desvinculação que fazia saúde e educação juntos. Eu acharia que, pelo que o Paulo falou, botar saúde e educação juntos seria bom para a saúde, porque enquanto um não precisa de recursos, o outro vai aumentar. Mas, enfim, Felipe, você que é autoridade fiscal aqui, qual é a sua visão, se o IFE tem feito algum estudo, a sua visão sobre a desvinculação, e especificamente na saúde? Obrigado, Felipe. Olha, eu acho que o Furquim colocou muito bem o problema. A gente, como economista tem que resolver problemas sujeitos à restrição orçamentária. Então, é muito fácil dizer o seguinte: dobre o gasto com saúde. É claro, sou a favor. Quem é que vai ser contra? Da esquerda à direita, você vai encontrar apoiamento para isso. Agora, quando sentar na cadeira, quero ver cumprir as regras fiscais, fazer com que a dívida seja estável em relação ao PIB, porque senão ninguém vai querer financiar o déficit público, e dobrar o gasto com saúde. Estou sendo exagerado apenas para que fique bem claro para a nossa audiência. Agora, há solução para a gente conseguir incrementar o orçamento da saúde? Claro que há. Nós precisamos ter um plano fiscal de ajuste para valer. Veja, há 4% do PIB de desoneração tributária. Mas a Receita calcula muito mal. Bem, então suponha que seja metade, 2% do PIB, ok? 2% do PIB é o que a União gasta com saúde sozinha. É mais do que a União gasta. Então, observe que há muita coisa para ser feita. Por exemplo, nós todos aqui que estamos aqui nessa mesa, se a gente vai no Albert Einstein e faz uma consulta de R$900, a gente vai lá na declaração de imposto de renda e abate do imposto. Está correto isso? Isso é uma transferência de renda para 1% mais rico da população. E isso entra nessa conta dos 4% do PIB de gasto tributário. Então, há muita coisa por ser feita, mas ninguém quer colocar o dedo nas feridas. Por quê? Porque há donos do poder que cuidam de cada fatia do orçamento. Então, você vai mexer na desoneração do setor automotivo, eles dão um pulo dessa altura, mobilizam os políticos que são afetos a essa agenda e nada muda. Agora, o governo e o Congresso promulgaram uma emenda à Constituição. Veja que não é uma lei ordinária, uma emenda à Constituição número 109, ficou conhecida como PEC emergencial, dela derivada, né, essa emenda 109, que tem um artigo que diz o seguinte: olha, você tem que reduzir em até 8 anos os gastos tributários. Muito bem, o governo tinha o prazo até setembro para apresentar um projeto, um plano, na verdade, um conjunto de projetos, para que o Congresso apreciasse essa eventual redução dos gastos tributários. Ele apresentou no dia 15 de setembro um plano que reduz o gasto tributário, sabem quanto? 0,1 ponto percentual do PIB em todo esse prazo que eu mencionei. Quer dizer, nós não estamos levando a sério a questão da organização do orçamento. E isso não é brincadeira, porque o gasto é rígido, como eu mencionei, mas no longo prazo todo gasto é flexível. Veja o caso da Previdência. A reforma aprovada em 2019 já está produzindo aumento do espaço fiscal orçamentário. A quantidade de benefícios emitidos tem crescido menos. Isso é resultado direto de uma reforma que preservou os ganhos, os direitos sociais, mas, ao mesmo tempo, tornou, de certa forma, o sistema mais sustentável. Então, o que eu advogo não é simplesmente vamos acabar com a vinculação ou vamos unificar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Essa questão da unificação até poderia ajudar, porque os prefeitos, que cuidam de uma boa parte do gasto com saúde, se a gente agora olhar o setor público consolidado, eles têm o seguinte dilema: municípios que têm uma população mais jovem
precisam gastar mais com educação e acabam gastando menos com saúde. Só que eles são obrigados aos limites constitucionais, perfeito? Municípios que têm mais idosos precisam gastar mais com saúde, mas estão obrigados àqueles dois limites, acabam gastando de maneira pouco eficiente para cumprir aqueles dois mínimos constitucionais, falta na saúde, sobra na educação. Então, me parece interessante a ideia da unificação, precisa ser bastante discutida, não cabe à instituição fiscal independente dar recomendação de política pública, mas eu acho que é uma agenda interessante para se discutir nessa direção de mudanças no âmbito do orçamento, né? Uma reforma fiscal orçamentária ampla. Agora, o Naércio Menezes Filho tem feito alguns estudos, principalmente sobre educação, mas também na saúde, até o capítulo que ele publicou na coletânea que nós organizamos no ano passado, Contas Públicas no Brasil, ele mostra que a vinculação, contrariamente ao que a gente imaginava, produziu alguns resultados interessantes em termos de garantir o orçamento e preservar certas políticas públicas. Então, isso significa que é bom vincular e vamos, então, aumentar essa vinculação? Não necessariamente. O passo zero nós ainda não demos, que é ter um sistema de avaliação periódica dos gastos. Tem que avaliar cada programa, cada ação. Hoje, o plano plurianual, que está previsto lá na Constituição, mobiliza recursos humanos que você nem pode imaginar para que esse plano seja feito. E está totalmente desacoplado do processo orçamentário, da elaboração da lei orçamentária anual. Então, qual vai ser o gasto com saúde do ano que vem? Vai ser o gasto com saúde de 2021 incrementado pela inflação. Faz sentido? Não, não faz. Nós temos que analisar, por exemplo, o Programa Saúde da Família, que aparentemente gera um efeito tremendamente grande para as famílias, em termos de divulgação de estratégias e de métodos, né, para evitar doenças, né, que não foi avaliado. É uma impressão que se tem que esse programa custa pouco e gera bom resultado. Por que nós não começamos a avaliar isso, né? Na instituição fiscal independente, nós estamos dando um passo anterior, de acordo com as nossas atribuições legais, que é mostrar os números. Então, o que nós vamos publicar ainda esse ano é um estudo comparando os programas orçamentários da saúde, no caso do Brasil, com o de outros países, para mostrar, primeiro, se a gente gasta muito ou pouco. Porque não adianta só falar que a Alemanha gasta 4 pontos percentuais do PIB a mais que o Brasil, ou a média da OCDE. A OCDE tem uma dívida muito menor do que a nossa, e a taxa real de juros dos países da OCDE também é infinitamente menor. Então, as nossas condições estruturais, infelizmente, não nos dão, não avalizam políticas de aumento de gastos sem considerar regras fiscais, restrição orçamentária. Também não estou dizendo que cumprir o teto de gastos resolve tudo. O que nós precisamos ter é o mínimo de austeridade fiscal para que, a partir desse ponto zero, se possa discutir, então, uma realocação dos programas e dos recursos que estão sendo direcionados para programas ineficientes para a saúde, para programas de educação, de saúde e outras áreas que se considerem prioritárias. Felipe, obrigado. Acho que esse é o tipo de debate que a gente precisa na saúde com mais frequência, né? Isso tudo que você falou aí, sou comovido, é claro, nós, os economistas que trabalham na saúde, mas que para a comunidade da saúde em geral é importante esses pontos. Eu vou mencionar uma coisa de passar para o Paulo. Aqui no banco, a gente fez um estudo sobre a eficiência do gasto. A gente estimava, com dados de 2017, 36 bilhões de ineficiência no sistema. E aí, pegando nisso, uma coisa que você falou, da atenção primária, saúde da família, e o que a gente chama de média e alta complexidade, que é basicamente o gasto com hospital, ambulatório, UPA, que a gente via que assim, mais 2/3 dessa ineficiência vem do setor hospitalar, e 1/3 vem da atenção primária. E também, assim, quando a gente olha os dois, os municípios que têm atenção primária mais eficiente, eles fazem todo o sistema funcionar melhor, né? E aí o que acontece? A gente gasta, a maioria do recurso vai justamente para o setor hospitalar, né? Que tem aquele mesmo problema que a ex-ministra do Peru falou, né? Os políticos peruanos adoram ter um hospital. Não é muito diferente dos nossos políticos aqui.
Mas aí, Paulo, eu vou voltar para você. Você tinha mencionado uma coisa importante sobre o avanço da Conitec, né, em termos técnicos da produção científica. Quer dizer, assim, já que você está na academia, né, e olhando esses desafios que o Felipe pôs aí, em termos de avaliar políticas, priorizar o orçamento, assim, qual é a sua visão da produção acadêmica, produção científica no Brasil sobre esses temas? E, assim, como é que essa produção pode ajudar, né, a quem está tomando as decisões em fazer essas escolhas mais eficientes? Obrigado, Paulo. Bom, acho que tem um papel importantíssimo que ainda está apenas parcialmente cumprido, o papel da academia nesse processo todo, né? A academia é um repositório de uma capacidade de analisar dados com isenção e, portanto, é um espaço assim muito apropriado para dar as respostas que você, Edson e o Felipe colocaram aqui de avaliação da qualidade de políticas públicas, avaliação de eficiência do gasto. É um espaço que tem um papel muito importante por ser o locus de produção da metodologia para o uso de dados e a produção de conclusão a partir desses dados, né? Por que a gente ainda não tem, eu acho, essa contribuição no nível que deveria? Nós temos alguma coisa. Eu diria, o Felipe mesmo citou o trabalho do Naércio, meu colega, 2 salas de lado ali no INSPER, e tem várias pessoas, o Ricardo Paes de Barros tem feito um trabalho fantástico na parte de educação. Eu diria que na parte de saúde nós estamos mais desguarnecidos do que na parte de educação, tem um viés maior pela produção em educação. Mas eu diria que tem 2 problemas. Um problema está nos incentivos dentro da academia, ainda os incentivos estão voltados a uma carreira que premia um tipo de produção que é internacional, que é de altíssima qualidade, mas que não necessariamente, muitas vezes, raramente, responde às necessidades da sociedade brasileira. E esse processo de alocação da qualidade intelectual das pessoas que estão na academia para essa produção acaba desviando esforços que poderiam gerar impacto muito grande na sociedade. Eu citei o Ricardo Paes de Barros, que é um caso muito interessante. Ele chegou a ser professor nos Estados Unidos, foi quando ele saiu do doutorado dele, ele era uma estrela saindo de Chicago, foi contratado lá, mas tinha uma preferência pessoal dele tão forte para resolver os problemas brasileiros que ele abdicou da carreira acadêmica dele convencional e foi para o IPEA e fez a vida dele sem se preocupar com essa produção científica, mas preocupado realmente no que nós chamamos aqui de um trabalho mais de natureza técnica. Está voltado à solução de problemas reais. No INSPER, a gente até procura fazer isso. A FGV, onde eu conheci o Felipe, também tinha uma preocupação de ter um pé nessa interação com a sociedade. Eu falei que esse é um problema. O segundo problema está nessa comunicação entre a academia e a sociedade. E essa comunicação, né, como a própria palavra diz, esse problema está nos 2 polos desse comunicar, né? E de um lado, a capacidade da academia perceber quais são as questões relevantes da sociedade e realmente se dedicar a resolvê-las, né? Do outro lado, policymakers serem sensíveis, né, à produção acadêmica, para que, de fato, essa produção acadêmica possa informar e possa transformar a política pública, né? Então, esse é um trabalho de longo prazo, que eu acho que existem esforços já em andamento, não estamos na estaca zero, né? E vejo, portanto, um futuro promissor, né, nessa direção. Eu diria até que a pandemia teve algumas coisas boas, claro, obviamente que a gente é capaz, economistas são capazes de identificar trade-offs em qualquer situação, e aqui na pandemia, uma das coisas que surgiu da pandemia é um apreço muito maior pelo papel da ciência na formulação das políticas públicas. Eu acho que assim, a percepção do público em geral sobre a relevância da ciência na formulação das políticas públicas cresceu muito. Então, a oportunidade está colocada. Tem alguns outros elementos que, se a gente tiver oportunidade, até acho que vale a pena aprofundar sobre o nosso futuro nessa área, que também
se mostraram assim relevantes na construção desse futuro. Mas isso eu acho que eu já começo a me desviar demais da sua questão e eu deixo para uma rodada seguinte. Obrigado, Paulo. Acho que você essa discussão sobre academia, porque de novo a reforma sanitária no Brasil teve um sucesso tão grande que a gente sente às vezes que o debate da saúde é repetitivo, né? É sobre sempre o mínimo que vai gastar, e acho que a intervenção do Felipe é perfeita em mostrar que não é só quanto a gente gasta, não é o que a gente alcança, mas do lado da academia tem a reprodução, às vezes, né? Da mesma visão e da solidificação do que foi feito no passado e que foi feito bem feito, né? Temos aí um sistema que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Ô Felipe, voltando um pouco à questão fiscal, acho que uma das coisas que a gente tem debatido aqui, pelo menos no Banco Mundial, sobre a saúde e a questão fiscal é a taxação de cigarro, de bebidas alcoólicas, de bebidas açucaradas, agora eu estou mais na discussão. O Brasil avançou bastante sobre a taxação do cigarro, um dos países que mais avançou nisso, um bom exemplo mundial, mas nem tanto em bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. Isso tem um impacto também, não só no fiscal, mas um impacto na saúde. Só ouvir sua perspectiva sobre isso, o que você vê, se você acha que isso é uma solução para o financiamento da saúde no futuro, qual o potencial que o Brasil tem de aplicar esses impostos. Obrigado. Esse é um debate muito interessante, porque bens que estão ligados ao vício têm uma elasticidade de preço da demanda que é bastante baixa, né? Eles são muito inelásticos. Quer dizer, se você mexe no preço, as pessoas vão continuar consumindo. Agora, é muito interessante pensar na tributação como uma forma de incorporar as externalidades negativas. Então, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas e o cigarro geram externalidades que a gente pode, por exemplo, exemplificar no sistema de saúde. Quer dizer, vão levar aqui um sujeito que fumou 20 anos na sua vida, demande o SUS lá na frente, com enfisema pulmonar, com câncer ou coisa que o valha, e isso representa um gasto. Parece uma maneira cruel de se avaliar a questão, mas é uma maneira econômica de visualizar isso. Então, se você tributa hoje bastante esse tipo de bem, você, claro, a demanda é bastante inelástica, né, em relação ao preço, mas você pode tributar bastante para que esse recurso possa guarnecer o sistema de saúde. E, de um lado, até desestimular um pouco o consumo disso. Mesma coisa para bebidas açucaradas, para bebidas alcoólicas e tal. Eu acho que dá para se avançar muito nisso. O lobby desses setores, claro que é muito grande no Congresso Nacional, então essa é uma dificuldade para que se caminhe nessa direção, mas eu acho, Edson, que há uma avenida de tópicos que nós podemos tratar do lado da Receita. Porque responsabilidade fiscal não é só cortar gastos ineficientes, você também tem que arrecadar bem. Nós temos uma carga tributária relativamente alta quando comparada de outros países com renda per capita igual, é uma carga de 32,4% do PIB. Países similares têm, em média, uma carga de 9 a 10 pontos inferior a essa do Brasil, mas, por outro lado, a nossa Constituição, da nossa Constituição é que deriva esse nível elevado de carga. Então, o que nós podemos fazer? Como é positivo, de certa forma, que se tenha um conjunto de políticas, de garantias de direitos que saem dessa nossa Constituição, nós temos que, primeiro, imaginar como gastar melhor esses 32,4% do PIB e, de outro, eventualmente aumentar essa carga tributária em cima de setores que são subtributados. A regressividade no sistema tributário é uma realidade, no caso do Brasil. O imposto de renda poderia ser modificado para que se ampliasse essa progressividade, né? Reduzisse essa regressividade. A tributação de lucros e dividendos, da distribuição de lucros e dividendos também pode ser um caminho. Nós temos hoje no Congresso um projeto de lei nessa direção, que é o projeto de lei número 2337, enviado pelo governo, e que na sua versão inicial até estava razoável, né? Poderia ser aprimorado, etc., mas foi muito piorado ao longo da tramitação na Câmara. É um projeto que liquidamente
vai produzir um prejuízo ao erário, né? Por incrível que pareça, porque está se promovendo uma redução na alíquota do IRPJ, o Imposto das Empresas, muito grande, e também uma redução de CSLL, que é a contribuição sobre o lucro. Aí a contrapartida, que são os 15% do novo tributo em cima da distribuição de lucros e dividendos, não dá conta de fechar essa equação. Há também um custo grande derivado da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda pessoa física, uma medida que beneficia basicamente a classe média, não os mais pobres, que já não pagam imposto e continuarão não pagando, né? Então, veja que medidas corretas, às vezes, podem ser tratadas também de uma maneira equivocada. Agora, eu acho que há aí um espaço para aumento de arrecadação, aumento de progressividade, e nós vamos precisar discutir, Edson e Paulo, a harmonização das regras fiscais, porque o Brasil é pródigo em criar regras, mas não é pródigo em cumprir, né? A gente tem regra de ouro das contas públicas, que diz que se você fizer R$100 de dívida pública, você tem que gastar com investimento R$100, nós não cumprimos essa regra. Tem regra para o resultado primário, que é receita menos despesa, tem o limite para o gasto público, que é o chamado teto de gastos, fixado na Constituição, e tem mais uma série de regras auxiliares na Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou 21 anos em 2021, né? Uma lei complementar que normatiza as normas, as regras de direito financeiro previstas na Constituição. Só que essa profusão de regras não tem levado a uma melhora da situação fiscal. Então, o que eu digo é que nós vamos precisar de uma harmonização, porque a meta de resultado primário é tão importante quanto limitar a despesa, porque, eventualmente, você não consegue fazer ou avançar tanto na agenda de corte de despesas, mas se você consegue ter ganhos arrecadatórios, isso vai beneficiar também a trajetória da dívida. Então, essa arte da política fiscal não é uma coisa trivial, e eu acho que ela é fundamental para que a gente possa ter o mínimo de sustentabilidade para as contas públicas e aí sim ter uma garantia do financiamento pleno do Estado, né? O Estado nada mais é do que a combinação da lei, a lei maior, que é a Constituição e as outras leis, com a burocracia eleita e a não eleita, ou seja, os políticos e os burocratas técnicos. Então, a combinação dessas duas coisas é o que leva, na prática, a realidade do SUS, a realidade da educação, a realidade das políticas nas mais diversas áreas, e a atividade política é a transformação constante do Estado, né? Ele não é uma coisa estática. A gente pode pensar constantemente como melhorá-lo, inclusive do ponto de vista do financiamento. Muito bom, Felipe, obrigado. Acho que, saindo do seu último ponto aí, que você falou da modernização, já tinha falado isso, eu vou ser um pouco insistente. Acho que a reforma sanitária, a reforma da saúde pública no Brasil teve tanto sucesso que, ao mesmo tempo, não permitiu fazer o que você está falando aí, né, de modernizar isso. Muitos avanços foram feitos, não sei que não foram feitos nada. Você falou, por exemplo, da saúde da família, um exemplo, transplantes, enfim, programa de HIV e AIDS, mas muitas coisas críticas ainda não foram avançadas porque a gente não conseguiu modernizar esse sistema de acordo com a velocidade da necessidade. Mas, Paulo, pegando esse eixo aí que o Felipe pôs de modernização e a questão da economia política, você falou uma coisa interessante antes, que a pandemia é uma oportunidade também, né? Oportunidade de fazer diferente, oportunidade de dar valor ao sistema público. Mas aí, como é que a gente implementa, Paulo, essas mudanças que são necessárias? E aí, todo o pano de fundo que o Felipe pôs das questões fiscais no ano eleitoral, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma nova perspectiva da saúde, a gente tem um ano de eleição e que vai ter as demandas de sempre, né? Os grupos de sempre, como o Felipe pôs, vão cobrar a manutenção do status quo. Eu falar isso, se puder refletir um pouco sobre isso com a gente, mas também, você falou de outros pontos, fica à vontade, por favor, eu sei que você tem outros pontos que você queria ressaltar. Obrigado, Paulo. Vou começar respondendo por esse último, né? Cuja resposta é mais desanimadora, né? E depois eu vou construir um pouco o lado cheio do copo também que nós temos aí para frente, né?
Por que é mais desanimador? Porque a urgência que nós temos para fazer diversas reformas, né? A reforma do sistema de saúde, certamente, tem a reforma tributária, que é absolutamente urgente, e várias outras. Tudo isso, é claro, fica em compasso de espera, né? A gente pode ter um esforço acelerado nesse momento para produzir alguma coisa, mas provavelmente, como o Felipe mesmo antecipou, produzindo coisas que talvez fosse melhor não serem produzidas de forma acelerada agora. E o ano que vem é uma agenda que a gente não pode contar com o Legislativo. O Legislativo está com outra agenda, e é natural que esteja, né? O problema é a gente não ter levado antes isso. Tem o tempo das reformas e tem o tempo de discutir com o eleitor e planejar a próxima legislatura. Então, vai ser, de fato, difícil ter aprovação de reformas nesse ano eleitoral. E é um momento muito crítico, porque é um momento que nós estamos, ao mesmo tempo, saindo, essa é a nossa esperança, né, dessa pandemia. Esperamos que não surjam variantes gama, por exemplo, né? A delta já foi, né? Então, que torna esse processo ainda mais longo, né? Mas já se antevendo que a gente deve ainda pagar muito da conta dessa pandemia nesses próximos anos, né? Isso é necessário, são necessárias ações imediatamente, né? E aí, olhando um pouco o lado cheio do copo, que foram revelados até pela pandemia, não são características da pandemia, mas foram revelados pela pandemia. Um deles que nós temos, sim, uma política de Estado em algumas áreas do nosso governo, né? Assim, do nosso Estado. Na política de saúde, por exemplo, se mostra que agências de regulação que tenham mandatos independentes, que tenham uma estrutura de um staff, um corpo técnico com estabilidade e salários razoáveis, né? Bons salários para atrair bons profissionais, isso gera efeitos muito positivos. E nós observamos que o trabalho da Anvisa, assim, foi um trabalho independente. Ela aplicou uma política de Estado num momento de extrema pressão. Nós vivemos no Brasil uma situação bastante diferente da do Peru. Foi interessantíssimo ver a narração aqui da Tony sobre a situação do Peru, mas eu diria que foi diferente. Enquanto eles tiveram ali um primeiro momento de elevada coordenação do poder público, embora ela mesma tenha dito atrasado, porque não tinha o sistema de informação apropriado, com o passar do tempo, a falta de sustentação do poder político no Peru, e essa é a minha leitura da narrativa dela de um modo muito sintético, com a perda daquele apoio político, a própria política que estava sendo implementada acabou se desfazendo. E a pior das ondas do Peru, no sentido da Covid, veio depois, né? Nós tivemos aqui desde o início um problema de coordenação muito grave. A polarização da política acabou se traduzindo numa polarização sobre o cumprimento ou não cumprimento de normas de saúde. E isso tornou essa gestão muito mais complexa. Pois é, nesse mundo, nós tivemos lá uma agência que cumpriu seu papel em termos de uma análise independente, uma análise cumprindo o rito como deveria ser cumprido. E também o nosso sistema de saúde se revelou no seu valor, né? Da sua capilaridade, eu acho, dada a renda per capita brasileira, dado o nível educacional no Brasil, constituir um sistema público universal, com a capilaridade que tem o SUS, é impressionante, e isso nós pudemos colher parte desses frutos, não plenamente, porque houve, nesse problema da coordenação entre poderes políticos, né, nós não tivemos vacina. Mas quando tivemos vacina, nós tivemos vacinação de mais de 2 milhões de pessoas por dia. Né? Isso é um grande resultado, né? Então, isso mostra que nós temos uma estrutura já. A gente não está numa situação de terra arrasada, né? Nós temos uma estrutura. A pandemia também abriu, ela quebrou
problema, e os profissionais da saúde, por favor, não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer, mas talvez um preconceito, talvez misturado com corporativismo, que refreava o avanço, por exemplo, de tecnologias como a telemedicina. A telemedicina já estava disponível já há um bom tempo, países como Israel já tinham implantado de modo muito eficaz, e aqui no Brasil tinham vários entraves para implantar. A pandemia foi um remédio para esse mal anterior, né? Acho que estamos curados desse mal anterior. Isso pode trazer oportunidades muito grandes em termos de redução de custos e até melhoria dos serviços de saúde no futuro, né? Então, eu vejo uma grande oportunidade de reversão desse modelo que alguns denominam hospitalocêntrico. O Edson mesmo falou, olha, 2/3 do desperdício estava aqui em hospitais, né? Porque você pode até evitar internações que não seriam desejáveis, ou quando a internação ocorrer, já tem pré-tratamento por conta da telemedicina. E esse pré-tratamento pode diminuir a intensidade da necessidade de um tratamento intensivo, por exemplo, num hospital. Então, ali tem, de fato, muitas oportunidades, e eu acho que isso veio para ficar. E uma outra linha que a gente pode, que eu acho que é um desafio aí para o futuro, e que talvez até prescindam desse problema do legislativo no ano que vem, podem ser elementos que podem ser implantados na esfera executiva, e, portanto, o ano eleitoral já deixa de ser um obstáculo, que é essa integração da política de saúde com outras políticas públicas. Hoje, nós temos uma política de saúde que é razoavelmente bem desenvolvida, de modo integrado no Brasil inteiro, a política de saúde pública. Existe um problema aqui de integração dessa política com a saúde privada, tem vários problemas aqui, inclusive de financiamento, que devem ser endereçados, não necessariamente requerem intervenção legislativa, mas tem com várias outras políticas de saúde, ou políticas públicas que impactam a saúde, como, por exemplo, a política de saneamento, e isso é uma boa notícia. Nós temos aqui um marco do saneamento que está em vigor e que já começa a produzir algum resultado. Há diversas pesquisas sobre o efeito de novas modalidades de provisão de serviço de saneamento, por exemplo, concessão privada, sobre morbidade e mortalidade, fazendo cair morbidade e mortalidade. Então, isso mostra que algumas políticas podem ter um efeito de reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Por quê? Porque cuidam da saúde. Cuidam da saúde ao invés de fazer o trabalho de cuidar da doença, né, que é muito do modo que o sistema de saúde é concebido. Isso até me faz aqui, num comentário sobre o que o Felipe falou sobre a parte fiscal, que é uma das outras políticas que tem interface com saúde, e ele lembrou muito bem que tem determinados impostos, como impostos sobre cigarros, né, que tem essa lógica são atividades, consumo de cigarros, por exemplo, que podem ter um efeito indesejável, não só para o indivíduo, mas tem um efeito indesejável para a sociedade. Por isso, isso deve ser precificado, deve ser mais caro do que o preço puramente de mercado, e por isso que tem um imposto que incide de modo muito mais pesado sobre cigarros do que sobre outras atividades. Mas é interessante, o Felipe mesmo disse isso, que é uma área de vício, né? Então, assim, coloca o imposto e não se reduz o consumo, né? Por isso, assim, do ponto de vista arrecadatório, é excelente, né? Porque você coloca lá o imposto e não se reduz o consumo, e a arrecadação, portanto, é muito alta, porque não reduziu o consumo. Mas do ponto de vista da saúde, foi uma ação ainda insuficiente. Então, essa política fiscal, para alguns casos relacionados à saúde, eu diria que ela é importante, porque cuida principalmente da parte do financiamento, mas eu diria que é insuficiente para
ordenar o comportamento da sociedade em direção de um comportamento que é mais saudável, que pressione menos o sistema de saúde. Então, políticas como regulação social, do tipo proibição de propagandas, proibição do consumo de cigarros em espaços fechados, isso teve uma eficácia muito maior. Teve uma eficácia muito maior e deveria ser, acho que são caminhos importantes de serem seguidos, né? Esse tipo de intervenção. E nós deveríamos olhar de um modo muito mais amplo isso. Realmente, por exemplo, uma política urbana que permita não só a diminuição da mobilidade por automóvel, que vai reduzir a poluição, que, portanto, vai reduzir a incidência de doenças respiratórias, mas que facilite o trânsito a pé, trânsito por bicicleta, consorciado, obviamente, com transporte coletivo. Então, é uma política urbana, mas que ela deve ser desenhada pensando nesse bem tão fundamental que é a saúde. Vai ser muito difícil resolver o problema da saúde se só se pensar na política da saúde como algo insulado. Ela está interligada em tudo e deveria ser endereçada em todas essas dimensões. Perfeito, Paulo, obrigado. Acho que a multissetorialidade da saúde, né? E aí acho que esse debate do Fórum tem trazido isso, né? Diversos olhares pelo mesmo problema e seus efeitos, né, no bem-estar. Eu voltar para o Felipe. Felipe, falando da questão fiscal, a gente sempre fala da questão fiscal federal, né? Pelo menos não os especialistas, e quando a gente olha, por exemplo, as questões de sustentabilidade, de eficiência, eu sempre digo que um dos problemas do SUS não está nem no SUS, está no arranjo federativo. O Brasil tem mais de 70% dos municípios com menos de 3 mil habitantes ou 5 mil habitantes. Então, tem muito município pequeno que não tem escala para fazer serviço de saúde, talvez não tenha nem escala para fazer serviços públicos em geral, né, como educação, segurança pública, também segurança pública estadual, mas, sei lá, guarda municipal. Mas, enfim, em saúde, com certeza, muitos municípios pequenos não têm escala. E aí tem até um problema adicional, né? Muitos municípios querem ter um hospital que aí reproduz o mesmo problema, pequenos, com baixa escala, baixa taxa de ocupação. Mas eu te pergunto assim, a gente fala da situação fiscal do federal, mas você pode, por favor, refletir um pouco para a gente sobre a situação fiscal dos municípios, dos estados, como é que você vê os próximos anos, e como o Paulo falou, né? Saúde é uma responsabilidade até do município, né? Ele recebe dinheiro federal e estadual para implementar as políticas na ponta. Então, assim, o que a gente pode esperar, né, em relação à situação fiscal e essa discussão sobre sustentabilidade do gasto com saúde, né, do gasto público? Obrigado, Felipe. Olha, de fato, nós temos um modelo federativo que é bastante diferente de países como Estados Unidos, né? O nosso Estado foi constituído de cima para baixo. Então, de certa forma, de maneira simplificada, o que acontece é que há uma centralização muito grande dos comandos, da elaboração de política pública, por assim dizer, e também da definição dos espaços fiscais, né? Por exemplo, 2 dos principais instrumentos de financiamento para políticas públicas em regiões mais pobres, exceto São Paulo, o Brasil todo depende muito dessas políticas, são o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Na verdade, são 2 instrumentos que viabilizam a partilha de recursos do imposto de renda e do imposto de produtos industrializados que pertencem, pela Constituição, a todos os entes federados, correto? Só que não há nenhum tipo de obrigação de se gastar na saúde, na educação ou em qualquer outra área. Esses recursos são livres, por assim dizer. É claro que os estados e municípios acabam direcionando essas fontes de recursos para áreas que, dependendo da localidade, podem ser mais para investimentos, mais para pessoal, mais para previdência, mas falta uma organização central, porque, se você observar bem, municípios que têm uma burocracia menos qualificada, que têm dificuldade de elaborar projetos, programas orçamentários, o que acaba acontecendo é o que na literatura de federalismo é conhecido como flypaper effect, que é a burocracia local
se apropriando das transferências do poder central ao poder local para aumentar a sua própria renda per capita e não a da localidade. A renda per capita da localidade quase não muda e o que muda é a renda per capita da burocracia local. Até na minha dissertação de mestrado, lá na FGV, eu estudei um pouco esse tema, se o FPE, no caso, não o FPM, teria ajudado a reduzir as disparidades de desenvolvimento entre as diferentes regiões e os diferentes estados. E a conclusão é que não ajudou, né? Uma das hipóteses é que justamente onde o FPE é mais alto e mais importante relativamente a receitas próprias, né? Que receitas próprias estão ligadas a localidades que têm atividade econômica mais pujante e localidades que não têm esse tipo de atividade mais pujante dependem mais de transferências. E uma das hipóteses é justamente esse fly-paper effect, a apropriação desses recursos majoritariamente em salários da burocracia local. O desafio, no caso dos estados e municípios, é melhorar a alocação desses recursos públicos que eles recebem. A demanda, por outro lado, é por aumentar cada vez mais. O Congresso acaba de aprovar, anteontem, o aumento de 1% nas transferências do FPM. Quer dizer, a ideia, de novo, de que se precisa de mais recursos. Agora, as finanças municipais e dos estados, do ponto de vista agregado, elas estão relativamente equilibradas, porque há uma série de renegociações de dívida que foram feitas desde 1997, e a mais recente foi a Lei Complementar 178, que permitem abrir certo espaço, reduzindo o peso do serviço da dívida nos orçamentos. Para resumir, qual é o problema central nas finanças estaduais e municipais? Um problema que tem duas cabeças, é pessoal e previdência. Portanto, é um problema só, política salarial e de contratação, né? Os estados mais velhos, o peso da previdência é maior nos estados mais velhos. Nos estados que são mais novos, o peso maior é da política com ativos, né? Com servidores ativos. Então, alguns estados têm avançado em reformas administrativa e previdenciária, outros ainda não conseguiram aprovar junto às suas assembleias e mesmo municípios junto às câmaras municipais, mas para mim esse é o grande desafio das finanças municipais e estaduais. Veja que é interessante que se você oferecer hoje, e for deputado federal, uma emenda para um prefeito da sua base para construir um hospital, ele vai pensar 2 ou 3 vezes se vai aceitar, porque junto com o hospital vem a demanda por contratar enfermeiros, contratar médicos, profissionais em geral da saúde, administrativa, etc., etc., e o prefeito não vai ter o dinheiro para custear isso. Então, não adianta você fazer o investimento no hospital e não dar as condições para que o custeio mensal, que é uma despesa que é que nem unha e cabelo, né? Você tem que cortar todo mês, não adianta. Então, como é que se resolve isso hoje? De uma maneira pouco eficiente, a meu ver, que a gente pode até explorar mais se tiver tempo, que é por meio das emendas parlamentares. 1,2% da receita corrente líquida é o volume das chamadas emendas, né? E metade tem que ir para a saúde. Aí o que acontece? Os parlamentares mandam 100 mil para uma Santa Casa, 500 mil para uma PAI, outros 600 mil para uma outra Santa Casa e outro município, para ir ajudando a pagar despesas correntes, né? E, por outro lado, a tabela SUS, está com valores defasados. Você vai ver um procedimento, por exemplo, que se paga um valor de 100 unidades monetárias no setor privado, a tabela SUS equivale a 1/5 disso. Então, claro, para atualizar a tabela SUS, você precisa de mais orçamento federal, mas você também pode ter realocações, rever também essa lógica dos contratos de gestão que as prefeituras estabelecem com as Santas Casas. Então, observe que é um problema complexo. Eu acho que você colocou bem na pergunta, Edson. Não é só um problema econômico, fiscal, é um problema de gestão e de administração pública mesmo. Está faltando planejamento. Essa palavra virou um palavrão no Brasil desde 1994, porque parecia que a estabilização de preços, né, produzida pelo Plano Real, que foi uma verdadeira joia do ponto de vista da política econômica, e foi resultado das várias iniciativas anteriores também, né,
que o problema era apenas esse, estava resolvido, o mercado resolveria o resto. Aí nós teríamos um regime de metas à inflação, fixando a taxa de juros, e com responsabilidade fiscal, essa taxa de juros ia diminuir pouco a pouco, de modo que o investimento apareceria quase que por geração espontânea, e o crescimento como consequência. Não foi assim. Então, nós precisamos retomar a capacidade do Estado e ter os instrumentos necessários para isso, de planejar, capacidade de planejar. E a literatura de orçamento é vasta nesse sentido, e eu termino aqui com aqueles 2 instrumentos que eu mencionei e que eu acho que nós precisamos realmente adotar no Brasil, que é o plano fiscal de médio prazo, a partir de um cenário macroeconômico projetado independentemente, com participação da academia, do executivo, do legislativo, você ter um plano fiscal de médio prazo baseado nesse cálculo de espaço fiscal que seja confiável, que pode ter até mais de um cenário, mas que seja fidedigno, baseado em avaliações técnicas, em modelos, né, macroeconômicos bem fundamentados, e a partir desse espaço fiscal, desse plano fiscal de médio prazo, adotar as revisões periódicas do gasto público, mas a sério, quer dizer, avaliar todos os programas e começar a fazer os cortes de gastos para abrir espaço no orçamento a partir desse novo modelo, né? Que pode ser apenas um sonho, mas eu acho que nós podemos se encaminhar nessa direção. Se a gente observar, desde os anos 80, o Brasil teve muitos avanços institucionais na área de contas públicas e orçamento. Então, o momento atual nos deixa bastante preocupados, porque nós estamos mergulhados numa espécie de obscurantismo, mas eu acho que a tendência estrutural é, sim, incrementalmente de melhora. Felipe, obrigado. Acho que eu aprendi uma coisa, já não sabia que metade das emendas era para a saúde. E quando você olha o orçamento da saúde, vê o tamanho das emendas, acho que passa de 10%. Não estou chutando aqui, mas é coisa de bilhões na saúde. E ali entra no cálculo do mínimo constitucional, né? Ou seja, está na mão do gestor, mas o gestor executivo não tem nenhum ou pouca, pelo menos no nível federal, margem de manobra. A gente tem mais 10 minutos de debate, acho que a gente podia ficar aqui mais tempo falando sobre isso, apesar que talvez não seja o assunto que todo mundo vai chegar para uma sexta-feira à noite, mas tem sido muito interessante. Eu ia fazer uma provocação mais geral, assim, a gente, como o Paulo falou aqui, a pandemia traz várias lições, seja na questão fiscal, da resposta, mobilização. Acho que foi muito bom aquilo que a Tony falou, né, de sair de uma fase a outra. E aí, Felipe, acho que ela deixou claro que tem uma linha, né, na questão fiscal, né? Qual foi a prioridade inicial, qual foi a prioridade da reativação, e depois na mitigação e na reativação. Mas, assim, a provocação é tudo que a gente viveu esses 2 anos, todas essas dificuldades estruturais que a gente enfrenta, seja na questão fiscal mais ampla, na questão tributária, na questão federativa, mas também as questões mais específicas da saúde, o Paulo falou algumas, né? Comparação de tecnologia, judicialização, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu agora, eu pedi a vocês, incentivar vocês uma reflexão sobre prioridades à frente da gente, né? Se você fosse pensar em prioridades, ano que vem está uma eleição presidencial, legislação legislativa, assim, quais são os pontos essenciais que você diria para o político, né? Seja no nível federal, estadual, municipal, o que é que ele deveria olhar, né? Para dar essa condição que a gente quer no setor da saúde. Felipe, desculpe, Paulo, você quer, por favor? Claro. Bom, é claro, uma pergunta desafiante, né? E eu vou retomar alguns daqueles pontos. Eu diria a primeira coisa, tem um espaço muito grande, uma urgência até, na coordenação das várias políticas. Já detalhei vários exemplos ali, mas esse é um espaço fundamental, né? Tem uma importância muito grande também a incorporação de tecnologias. Eu cheguei a mencionar que a tecnologia na saúde normalmente está associada à elevação de custos, nem todas. O exemplo da telemedicina é um caso que pode estar associado à melhoria do serviço e redução de custos. Isso pode ter um papel muitíssimo grande no futuro. Tem algumas coisas, e aí eu estou inspirado por essa discussão recente aqui sobre o papel da federação, né, o modo que ela funciona, e esse serviço prestado na ponta pelo município.
E isso tem sido fonte de distorções muito sérias na saúde, principalmente na área de hospitais. E eu faço uma menção, embora seja o momento dos comentários finais, faço uma menção a uma pesquisa que fez uma avaliação de fronteira de eficiência de hospitais. E é claro que tem uma grande variabilidade, mas um ponto principal é o efeito escala. É muito difícil, assim, um hospital eficiente deveria ter ali 500 leitos, por exemplo, né? No entanto, a maior parte dos hospitais no Brasil tem por volta de 50 leitos, alguns foram transformação de Santa Casa, mas isso tem essa ótica do efeito, ao mesmo tempo de uma ausência de competência gerencial no nível municipal, com incentivos da ordem de economia política no processo eleitoral. Quer dizer, o prefeito que faz um hospital e ele não está pensando, nesse momento, em todos os custos que estariam associados a operar o hospital. Ele tem a entrega do hospital no final do ano eleitoral, né? Isso para ele está associado a uma probabilidade de reeleição maior, né? E, no entanto, vai ter naquele município, não tem escala para ter um hospital eficiente. Quando teria sido um consórcio de municípios, né, teria sido muito mais apropriado e ter ambulâncias que são unidades móveis de terapia, né, que poderiam abastecer esse sistema. Então, tem muitas assim, distorções que ocorrem por esse nível fragmentado do processo de tomada de decisão. E aí está uma grande oportunidade. Mas essa, em particular, eu acho das mais difíceis de serem endereçadas, porque elas requerem uma transformação de algo que é uma grande deficiência, que é a capacidade, a competência gerencial no nível municipal. Então, isso precisa passar por um nível de coordenação superior e realmente, eventualmente, até tirar essa capacidade do município e colocar isso num nível superior. Mas, enfim, eu vejo que temos desafios enormes pela frente. Só para terminar, só reforçando esse nosso lado cheio do copo. Temos um sistema universal, público. Temos uma população que, diferentemente da americana, é muito favorável à vacina. Nós vamos atingir níveis de vacinação superiores aos dos Estados Unidos, desde que, quando a vacina chegou, isso se tornou possível. E por isso tem uma base para se construir esse futuro. E sabemos até caminhos a trilhar. Então, agora é caminhar. Obrigado, Paulo. Felipe, suas considerações finais sobre desafios para o próximo ano e para os próximos anos. Dado o avançado da hora, eu quero apenas agradecer e cumprimentar você, Edson, também o professor Paulo Furquim, prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Fernanda Carvalho, cumprimentando a todos os organizadores, e dizer o seguinte, olha, se vocês se lembrarem apenas de duas coisas que eu disse aqui, vamos nos lembrar de duas coisas importantes para o ano que vem, para a gente cobrar os políticos na hora da eleição. Evitar acreditar naqueles que prometem terrenos na Lua, que isso vai estar cheio, e prestar muita atenção na fundamentação orçamentária, fiscal das propostas. O que nós precisamos, claramente, é, primeiro passo, rever todas as nossas despesas, todos os programas, inclusive as despesas sociais, os gastos de pessoal, os principais programas orçamentários, os gastos tributários, que, como já elucidei, representam cerca de 4% do PIB, 280 bilhões de reais. O orçamento da saúde ano passado foi de 175 bilhões de reais, né? Vejam a diferença, né? 100 bilhões de diferença em relação ao tamanho dos gastos tributários. E, então, duas coisas importantes que eu acho que o próximo governo podia fazer, que é o plano fiscal de médio prazo e a revisão periódica das despesas. E há uma literatura vasta sobre isso. O maior especialista do mundo em orçamento, que é o Alan Schick, professor da Universidade de Maryland, tem muitas coisas publicadas, já esteve aqui no Brasil e esteve também em 2009 em Lima, no Peru, e fez uma avaliação que vale muito para nós também. O Brasil se transformou num cumpridor de regrinhas. Os gestores públicos hoje estão todos focados em verificar se a regra XYZ da LRF foi cumprida ou não,
se a legislação tal e qual foi cumprida, mas não há ninguém tendo tempo e sendo motivado, e com esse objetivo claro, de pensar as grandes diretrizes e as políticas para o desenvolvimento econômico e social, que inclui a saúde. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter uma melhor organização do orçamento público, a partir de regras fiscais bem claras, e esses dois instrumentos aqui que eu mencionei, e acho que a gente podia ter ganhos muito evidentes se eles fossem adotados. Obrigado mais uma vez. Felipe, perfeito, obrigado. Só um último comentário é que você falou, a gente tem um Estado que, especialmente na saúde, que é muito regulamentador e pouco regulador, né? Mas, olha, agradecer a vocês dois, foi um prazer ter essa conversa. Poderia ficar aqui mais tempo, porque foi um assunto um debate que a gente não tem todo dia na saúde, e dizendo isso também, eu de novo parabenizo os organizadores por ter permitido essa diversidade, buscado essa diversidade de assuntos, e também pela qualidade dos apresentadores. Então, gente, obrigado, boa noite, parabéns, até a próxima. Bem, muito obrigada. Peço que vocês fiquem aqui um pouquinho, porque a Marlene quer fazer um agradecimento aos três. Oi, eu queria... Edson, você se escondeu, mas a gente viu o seu cachorrinho ali. E não podíamos deixar de comentar, porque foi super bonitinho ver, né, essa nova fase nossa, e esse cachorro aí foi bem bacana. Queria agradecer muito ao Felipe, ao professor Furquim, né? Ontem nós já fizemos um agradecimento, e eu comecei esse evento, Edson, agradecendo você, né, por estar com a gente aí em todas as edições. E você começou hoje o seu painel falando que você não sabia se foi intencional, né, essa atitude plural nossa de conduzir esse evento. E esse é o DNA desse evento. Então, eu não posso deixar aqui de fazer um agradecimento especial a você, Edson Araújo. Muito obrigado a todos vocês e espero encontrá-los no 4º Global Forum. Excelente, muito bom, Marlene. Bom, chegamos ao final do Global Forum Fronteiras da Saúde, edição 2021. Foram momentos intensos de discussão e muitos aprendizados. Agora vamos ver um vídeo com os números do evento. Para mim foi uma honra estar com vocês nesses 3 dias, e agora, para fazer o encerramento deste grandioso evento, convido a fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira. Boa noite a todos. Chegamos ao final de mais uma edição de sucesso do Global Forum Fronteiras da Saúde. Estamos quase terminando 2021 e ainda vivemos em um cenário de pandemia no país. Mas a realização desse evento e todas as contribuições que tivemos ao longo destes 3 dias nos mostram que estamos caminhando, sim, para superar os desafios que a saúde enfrenta. Como falamos aqui, em diversos momentos, a responsabilidade
na melhoria da saúde em nosso país é uma responsabilidade de todos nós. Por isso, quero, primeiramente, agradecer a todos que estiveram conosco nesta jornada de 25 horas de programação. Nossa audiência foi de 2.780 pessoas, online. E parte dessa audiência veio dos Estados Unidos, Irlanda, México, Portugal e Espanha. Agradecer aos 64 convidados, sendo 7 convidados internacionais, que se revezaram nos 17 painéis de atividades na programação. As contribuições foram muitas e valiosas, para continuarmos acertando o passo. No futuro pós-pandemia, na incorporação de novas tecnologias em saúde e na melhoria das formas como lidamos e construímos um melhor financiamento da saúde. Agradeço também aos nossos 30 apoiadores, entre financeiros, estratégicos e institucionais, que fizeram a diferença ao apostar no Global Forum para promover o diálogo, a construção de caminhos que podem fazer a saúde algo muito melhor para todos os pacientes, seus cuidadores e a população em geral. Encerro a edição de hoje, mas o Global Forum segue a passos largos, em busca das mudanças que tanto precisamos na saúde, mobilizando pessoas, gestores, parlamentares e todos aqueles que podem fazer parte da transformação que o país necessita. As fronteiras da saúde são mais do que momentos de discussão, definem um compromisso. E o nosso é trabalhar e seguir em frente. A nossa maior fronteira em saúde continua sendo as pessoas, os aprendizados, cada um em sua área de atuação e as atitudes que juntos precisamos ter. Aguardo vocês no Global Forum Fronteiras da Saúde 2022. Muito obrigado a cada um que nos acompanhou durante todo esse período e quero deixar aqui o meu abraço e muita saúde a cada um. Muito obrigada.